Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Aquário, para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o 10 de Copas. O 10 de Copas aqui, ele traz uma mensagem de conclusão, de uma nova etapa, uma nova situação, um novo caminho, né? E é um caminho muito relacionado a um equilíbrio, né, das emoções, né, que o naipe de copas relaciona com os sentimentos, com as emoções, mas é um equilíbrio, não aquele equilíbrio baseado aquele falso equilíbrio, né? Baseado na repressão, quando a pessoa reprime aquilo que está sentindo, por ser talvez um sentimento negativo, porque ela não pode sentir nem pensar nada negativo, e aí existe um falso equilíbrio por justamente estar ignorando, está aí camuflando essa situação de desequilíbrio que não quer se deixar talvez aí transparecer. Então, o 10 de copas aqui, ele mostra que é preciso dar um passo além, é preciso ir para o próximo nível, em que o equilíbrio das emoções, dos sentimentos, ele deve passar por um equilíbrio da consciência também, sabe? Você ter uma noção mais macro da vida, não presa só no cotidiano, nas tarefas do dia a dia, mas você se perguntar o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo, qual é o propósito de vida, o que eu devo fazer agora nesta encarnação, qual é o meu papel, que aprendizados que eu devo ter, que situações que eu preciso superar, sabe? É olhar para a vida não nesse cotidiano de um dia após o outro, mas com uma visão mais ampla, mais macro, mais holística, vamos dizer assim, mas em termos de propósito. Ou seja, esse equilíbrio aqui trazido pelo 10 de copas é um equilíbrio que vai além do equilíbrio emocional. É um equilíbrio no sentido que quando você vê sentido na vida, quando você tem consciência de qual é o seu papel aqui, por que você está aqui justamente nesse ponto do espaço-tempo, por que não é outra pessoa, ou você não está de repente no outro plano, né? Você está nesse plano aqui. Quando se aprofunda esses questionamentos de ter mais sentido na vida, ter mais propósito, isso traz o equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio, que não é aquele trazido pela repressão, por eu não querer aceitar que eu tenha algum pensamento ou sentimento negativo. Porque se existem esses pensamentos e sentimentos, eles precisam ser trabalhados. E é isso que nós fazemos lá na terapia tarológica. A gente vai analisando essas questões com o auxílio do tarô, com as informações que o tarô traz, justamente para que não fique algo que, ao se colocar para escanteio, ao se jogar para debaixo do tapete, ele continua atuando na nossa vida. Aquilo que a gente reprime pode ter saído da consciência, mas ele continua atuando da mesma forma. Então é preciso agora uma busca
de um equilíbrio mais conectado aí com um sentido maior para a vida, né? E a gente indo aqui para a carta seguinte, que é o carta da posição 2, o que pode dar, bloquear ou dificultar esse caminho, a gente vê a carta do Sol, que é justamente, você vê, olha o sentido, né? O Sol, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele sabe muito bem qual é o propósito da existência dele. E ele todo dia, com um ritmo próprio, ele cumpre o seu destino, né? E ele, por ser o centro aí da galáxia, os planetas orbitam em volta dele, ele tem a visão do todo, né? Ele acessa todos os planetas que estão ali em volta dele. Então você vê, o que pode trazer dificuldade nesse processo aí do 10 de copas é justamente talvez a falta do Sol, a falta da luz, a falta desse olhar amplo que alcança tudo, de procurar perceber por que eu estou nessa família, por que meu pai tem esse comportamento, por que minha mãe tem esse, meus irmãos, filhos, maridos, esposas, cônjuges, né? Colegas de trabalho, o tipo de trabalho que desempenha. Por que tem isso tudo em volta de mim? Né? Qual dessas situações todas, qual é o aprendizado que eu devo extrair e que características, que habilidades, o que eu precisaria desenvolver para lidar muito bem com esse meu entorno? É a falta desse conhecimento que traz a dificuldade. A falta dessa luz aí, mostrando, colocando às claras todas as situações, trazendo, deixando à mostra todas as situações, a gente começa a refletir sobre o nosso entorno, né, as nossas relações e o porquê que nós temos essas relações, é o que faz com que a gente consiga alcançar esse equilíbrio, que não é algo momentâneo. O equilíbrio aqui do 10 de copas é algo crescente, é algo que se intensifica com o passar do tempo. Ele não é algo que hoje está equilibrado e amanhã está desequilibrado, aqueles altos e baixos. Ele é diferente, mas para chegar nele precisa ter esse olhar mais amplo da vida. E o que está aparente aí na questão, aí a gente vai aqui para a carta da posição 3, e aí vem o pajem de paus. O pajem é aquele jovem, né? Aquela curiosidade infantil, né? Já que estamos falando do naipe de paus, o naipe de paus é aquele justamente ligado à espiritualidade. Você vê, aonde que está o pajem? Ele está voando, né? Ele está ali no Velocino de Ouro, né? É a figura mitológica de Fricho. O Fricho está aqui montado no Velocino de Ouro e ele está voando, ou seja, ele tem um olhar sobre tudo que está abaixo dele, ele tem esse olhar macro, e ele, quando você entra numa caverna com uma tocha para iluminar essa caverna, é por quê? Porque você quer investigar o que está lá dentro. O Fricho, ele voa com essa tocha nas mãos, que é, até fazendo a relação com o Sol, é essa tocha da iluminação, da sabedoria, do conhecimento. Então, é um momento que vale a pena fazer esse questionamento, fazer essas descobertas do sentido mais amplo da vida, sabe? Que é muitas vezes é o que pode estar fazendo falta. Às vezes está se tomando muitas decisões dentro do quadrado, sabe? Observando só aquela situação e sem olhar para o todo. Porque toda a situação que a gente vivencia,
no fundo ela quer passar uma lição, ela quer passar um conhecimento, tem algo ali que quer, vamos dizer assim, conversar com a gente. E se a gente passa pelas situações sempre reclamando ou tendo muita dificuldade para superá-las, a gente, esse aprendizado, essa informação passa despercebido. E aí, por isso que as pessoas se veem de tempos em tempos sempre na mesma situação, sempre com os mesmos problemas, né? Os problemas parecidos. Os problemas parecem que vão e voltam, né? É como se fosse a onda do mar, se retrai e se expande. Mas se seguir o que está trazendo Pajem de Paus, que é essa energia da investigação, da descoberta, da procura da luz, da procura da espiritualidade, do entendimento da vida, aí sim, todas essas questões vão começar a serem abertas, a serem observadas e vai permitindo com que você possa ter mais consciência de tudo que o rodeia e ter mais consciência do seu papel aqui, qual o objetivo de estar aqui. E a gente indo agora para a posição 4, que é a base da questão, aí você vê, vem a carta da temperança, que a temperança é justamente isso, é o equilíbrio. Aqui ela está jogando a água de um jarro, de uma taça para outra. Uma taça dourada, a outra taça é prateada, que representa o masculino, o dourado, e o prateado representa o feminino. Então a base da questão é essa busca desse equilíbrio, essa busca dessa harmonização, né? essa busca dessa serenidade. Né? Então, essa necessidade de um equilíbrio maior na vida é que está aqui nessa base da questão. E para conseguir isso é preciso fazer esse questionamento dessas questões mais importantes, né? Porque como é que você chega? Você chega numa empresa sem saber de onde você veio, sem saber o que você vai fazer ali, sem saber o que você vai fazer depois dali, né? A gente não faz, a gente não é nem estimulado a isso, a se questionar qual é o nosso papel no mundo, né? E às vezes o equilíbrio que as pessoas buscam, e buscam sempre nas coisas externas, né? A pessoa acredita que quando resolver um certo problema, ou quando conseguir fazer uma viagem, ou quando conseguir uma promoção e ganhar um salário maior, a pessoa sempre acha que quando acontecer algo, aí as coisas vão melhorar, aí as coisas vão se equilibrar. Quando na verdade isso é indiferente. As mudanças só acontecem quando a pessoa procura realmente investigar e aprender sobre o porquê da vida, né? Alguma hora a pessoa tem que fazer esse questionamento, né? E agora aqui, né, para o signo de Aquário, tá esse mês de novembro se abrindo com essa proposta. E a gente indo aqui para a carta da posição 5, que é influências do passado, a gente vê aqui o 7 de ouros. Ou seja, o 7 de ouro ele fala de oportunidades, ele fala de possibilidades. Aqui no 7 de ouros está se fazendo uma escolha. Ou eu mantenho as coisas que estão aqui, na minha pilastra aqui, ó, os 6 pentáculos, ou eu me aventuro por um pentáculo novo. Ou seja, mostrando que o que deve ser deixado de lado é justamente uma certa acomodação. Porque as pessoas normalmente elas não questionam isso que a gente está colocando aqui, essas questões fundamentais, elas não fazem esse questionamento quando a vida está as coisas acontecendo do jeito que ela gostaria. Quando está nesse momento,
essas questões nem passam pela cabeça. Só depois, quando tem um problema, aí quando está numa situação de sofrimento, é que as pessoas começam a fazer esse questionamento. Então o Sete de Ouros ele pede para deixar para trás essa acomodação, essa falta dessa busca do novo, essa falta de busca de... É como se pensasse assim, eu não tenho mais nada para aprender, sabe? Esse tipo de pensamento. Eu já sei tudo. Eu não tenho nada mais para investigar sobre a vida. Eu sei tudo como funciona, sabe? Eu não tenho que pensar, não tenho que me aprofundar. Então é esse tipo de sentimento que está aqui os Sete de Ouros pedindo para deixar para trás. E a gente indo agora para a carta seguinte, que é a influência do futuro, aí a gente vê aqui a carta do diabo, né? Do Deus Pan. E ele é aquele que tem esse estigma de algo negativo, né? Quando se fala no diabo, poxa, vê a carta do diabo como influência do futuro e vem coisa ruim por aí, né? Porque a figura do diabo ele ficou muito relacionada, sobretudo por conta de religiões, como algo extremamente negativo, né? Isso aqui seria o que, na verdade? Seria ali quando a gente no 10 de copas a gente fala, né, de um equilíbrio, mas não sem repressão, sem reprimir nada, o que está sentindo, o que está pensando, se for algo negativo, sem fazer a repressão disso, né? E se investigar o porquê que se pensa assim. Por exemplo, a pessoa que se diz cristã, né? Normalmente os cristãos são aqueles que confessam, né? que declaram abertamente que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então tudo que ele ensinou, quem é cristão se coloca como adepto dele. E o seu ensinamento mais fundamental, mais importante, foi justamente quando ele disse para amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Esse seria aí o ponto máximo da sua missão, né? Da mensagem que ele veio transmitir. Aí você veja o seguinte, a pessoa se diz cristão, então ele teria que seguir essa máxima do amai-vos uns aos outros, e aí quando ele vê um assalto na rua, por exemplo, né? Ou quando ele sabe que alguém está assaltando, muitas vezes a solução que ele dá é que você vá lá e dê um jeito no bandido, né? Dê uma punição ao bandido. É isso que é visto como solução. E se alguém pondera e fala, não, a gente tem que ir lá com um olhar diferente, a gente tem que ver lá quem está fazendo o delito, por que ele chegou naquela situação, por que ele está fazendo aquilo, né? O que aconteceu na vida dele para que nesse momento ele estivesse dessa forma, né? Esse seria um olhar de quem tem a filosofia de vida de amar uns aos outros. Porque se amar uns aos outros, ele não vai querer eliminar o outro. Ele não vai querer punir o outro só porque o outro está fazendo algo que não deveria estar fazendo. Mas ele vai buscar compreender aquela pessoa, vai buscar formas de conseguir ajudá-la a ela sair daquela situação. Imagina se todas as pessoas que vissem alguém
numa situação ruim ou numa situação equivocada, se fosse lá e ajudasse. Se fosse lá conversar com a pessoa e saber por que ela está ali fazendo aquilo, né? Não é apenas pegar e punir porque está transgredindo a lei. É muito além. Esse ensinamento do Cristo ele traria essa premissa dentro dele. Então, por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque você pega uma pessoa que diz que segue o mestre, mas que na prática não faz aquilo que ele pregou, né? Aquele conhecimento não é aplicado. É isso que está lá na carta do diabo, né? A carta do diabo está essa vontade de punir o ladrão, está lá dentro. E eu sei que isso é um sentimento negativo. E eu sei também que isso está em desacordo com a regra de amar uns aos outros. Mas eu não quero saber disso. Entendeu? Na hora que der minha opinião, eu dou essa opinião de punição do outro, mas eu não quero me questionar o porquê que eu estou com esse comportamento. Por que eu estou agindo assim se eu estou partindo de uma premissa de amar uns aos outros, sabe? É esse o ponto fundamental. Porque quem tivesse essa filosofia de vida do amar uns aos outros e questionasse todos os seus pensamentos, sentimentos e ações que estão indo contra essa premissa, se questionassem isso, as pessoas iriam chegar à origem dos problemas, por que ela pensa diferente daquilo que ela processa, e iria começar a trabalhar, a resolver isso. E é isso que daria o quê? O equilíbrio que a gente estava falando lá no 10 de copas, que é o equilíbrio justamente porque a pessoa é sincera, ela diz, eu estou aqui dizendo que aceito que a mensagem dele foi essa mensagem de amor, mas na prática eu não estou fazendo muito isso não. Na prática, aquele lá que me prejudicou, se eu puder dar uma lição nele, eu vou dar. Mas por que eu faço isso? Por que eu não deixo? Por que eu não tenho outro comportamento? Né? São esses questionamentos que precisam ser feitos para alcançar aí equilíbrio. E equilíbrio é justamente o que a gente vê aqui na próxima carta, que é a carta aqui da posição 7, que é a carta do mundo. Você vê, o mundo é aquela carta da integração, né? A gente vê aqui dentro do círculo, a gente vê o andrógeno, que é o que uniu, né? O que transcendeu o masculino e o feminino. O andrógeno ele já é uma outra etapa da evolução da consciência humana, né? Onde a pessoa não tem nem mais só características masculinas, nem só características femininas, mas ele tem um equilíbrio total dessas duas forças, dessas duas polaridades, e ele já tem um nível de consciência maior. Então, essa integração trazida pela Carta do Mundo, que é uma extensão futura aqui do 10 de copas, se fizer esse exercício aí do 10 de copas, chega lá, né, nessa integração, nesse equilíbrio, né, onde não tem mais aquela coisa dos atos falhos, né, intelectualmente eu tenho um conhecimento, mas eu não coloco ele na prática. A Carta do Mundo é essa colocação na prática, onde aquilo ali já se integrou, já se fez parte de você, aquele conhecimento, e aquilo ali vem para a prática. E isso é uma possibilidade aí futura em relação aí ao que a gente está conversando, se seguir isso que a gente está aqui abordando nessas
6 cartas aí anteriores. E se a gente for ver o ambiente externo, né, o que está aí no nosso entorno, aí a gente vê a carta da estrela. A carta da estrela é essa necessidade da busca pela luz, da busca do esclarecimento, né? Da busca de tirar, né, toda essa nuvem negra, né, que está aqui e se enxergar a luz. É aquele sentimento que nós temos internamente que leva a esse questionamento do propósito da vida, né? Então, a estrela aqui mostrando o ambiente externo, ela mostra que o ambiente está pedindo esse questionamento, está pedindo esse olhar aí para a luz, o olhar lá para o sol, para poder ver as coisas com uma visão maior, uma visão mais coletiva. E é o que trará, inclusive, aí vem aqui a carta da morte, uma profunda transformação. Que a carta da morte, vamos dizer aqui, morreria-se essa personalidade ainda incongruente, né? Que a prática ainda não está ali adequada com a teoria, e nasceria uma nova consciência, muito mais equilibrada, olha lá a carta do mundo, muito mais harmônica, olha a carta da temperança, e muito mais consciente do caminho a seguir, né? Olha a carta do Sol. Então, isso tudo viria por essa transformação, que é uma transformação que chegará, né? Percorrendo esse caminho, chegará aí nessa transformação que será talvez um divisor de águas, né? Entre um lado mais desequilibrado e o outro lado mais próspero, mais equilibrado. E o que isso a gente está falando aí em prosperidade, equilíbrio, olha a carta que fecha a abertura, né? O 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta que fala também do equilíbrio, da harmonia material, da harmonia das relações, a nossa relação com o outro. A gente falou aqui como é que é aí a interpretação de por que meu pai faz isso, minha mãe, meus irmãos, cônjuge, amigos de trabalho, né? O 10 de ouro ele traz essa finalização aqui, mas com essa mensagem de um equilíbrio pleno, né? Total, o equilíbrio da própria vida cotidiana, né? Ou seja, esse equilíbrio interior trazido lá pelo esse 10 de copas, ele se manifestará no exterior, que é o 10 de ouros, ou seja, nosso externo, ele sempre vai refletir o que está internamente. Se o externo não está legal, é porque precisam ser feitas algumas mudanças internas. E é isso que esse que é o convite aqui para esse mês de novembro. Quais as mudanças internas que nós precisamos fazer, qual é a reflexão a respeito do sentido da vida, para que permita essa transformação aqui da carta da morte e permita que no nosso cotidiano aí, no dia a dia, se reflita esse equilíbrio interior, ele seja refletido também no exterior, tá certo? Então essas são as reflexões para esse mês agora de novembro de 2020, para o signo de Aquário. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!